Então, gente, vimos a diferença de MBR e GPT na formatação do HD. Vamos ver a diferença do BIOS e o FI. O que é BIOS? BIOS é o programa que vai iniciar o computador. Ali tem um código de iniciar o computador, se checar os hardwares dele, o post, toda essa questão, e dar boot no sistema operacional e passar o controle para ele. O FI é a evolução do BIOS, da BIOS. Tá? Tem as mesmas funções, porém é uma evolução dele mais seguro, mais rápido, novo, né, melhor. E o BIOS ele usa o padrão MBR. Ou seja, o BIOS usa o padrão MBR no HD. E o FI usa o padrão GPT, que a gente viu na aula passada. Então tem essas questões também lá da inicialização, está muito atrelado entre os dois. BIOS usa MBR, o FI usa o padrão GPT. BIOS não reconhece o padrão GPT, para iniciação do sistema, não reconhece. E o FI ele reconhece por enquanto o padrão MBR, que é o chamado de Legacy, que é o legado. Então vamos pro site dar uma olhadinha nessas diferenças, tá? Vou ver aqui. Então vamos lá. Em meados de 90, a Intel percebeu que o firmware da BIOS, que é o Basic Input Output System, BIOS, né, começou a ter limitações. Né? O hardware foi evoluindo, o software foi evoluindo, só que o software de início do sistema, o boot do sistema, porque alguma coisa tem que iniciar o processador, alguma coisa tem que iniciar o computador e passar para o sistema operacional o controle. Quem é essa coisa? É o BIOS. Ele é impresso no chip dela, esse código, que assim que se liga o computador, ele é executado para startar, dar um boot, né? Bootar, dar um chute nele para ele poder começar a trabalhar. Tá? E aí, a BIOS, assim, para o usuário comum não começou a afetar tanto, mas para servidores de alto desempenho, de mais velocidade, isso começou a afetar. Então a Intel começou a desenvolvimento do EFI para a sua plataforma. Em 2007, vendo essa necessidade, houve um consórcio entre Intel, AMD, Apple, Dell, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Phoenix Technology, ou seja, gente grande na tecnologia, e concordaram em usar um padrão chamado UFI, Unified Extensible Firmware Interface, que está substituindo o EFI. Tá? Então, quando você encontrar UFI e EFI, na prática você pode considerar que estão sendo um padrão evolução da BIOS. Então, hoje em dia a gente encontra mais o UFI. Mas pode ser também que você encontre só EFI, porque o EFI começou só com a Intel e o EFI foi consórcio entre essas empresas grandes, tá? Que a detentora é o Unified FI Forum, tá? Então, FI ou o FI foi a evolução da BIOS. Mas vamos falar um pouco da BIOS. É o padrão usado para o CD, né? Tá na placa-mãe, desculpa. Padrão usado para boot no sistema, está na placa-mãe. Um firmware, ou seja, um hardware impresso diretamente, um software impresso diretamente no hardware, um firmware, armazenado em chip especial, soldado na placa-mãe, em memória Apple. Tá? Então, todo o código de inicialização do sistema está impresso na BIOS. Ele vai fazer o quê? Vai executar o post, vai verificar o estado da placa-mãe, processador, memórias. Se tiver algum problema, geralmente a placa-mãe dá um bip, ou avisa para você aqui na tela o problema. Entrada e saída básico, tá? Verifica se o monitor, teclados, portas estão tendo tarefas básicas. Inicializa. Ele pega os dispositivos ligados a ele, o sistema operativo, e inicializa eles para que o sistema operacional possa iniciar e gerenciar esses dispositivos. Então ele vai lá no HD e busca. Então, por exemplo, o padrão da BIOS, ela usa o MBR. Então ele vai lá na trilha 0, onde tem o bootloader, onde tem a tabela de partições, vai lá nessas informações e inicializa o sistema segundo essas informações. Ou seja, a BIOS testa, inicia o computador. A BIOS testa os componentes, todos eles, placa-mãe, entrada e saída, e vai iniciar o sistema. Vai lá no HD, segundo a sua configuração. Se for MBR, ele vai lá na trilha 0. Se for GPT,
teoricamente, teria que ir lá na partição do GPT está indicando e puxar o bootloader dele e iniciar o sistema por aí. Porém, a BIOS, ela usa o padrão MBR. Então, ela vai lá na BIOS, a BIOS vai lá na trilha 0, MBR, puxa o bootloader vem com aquele código para escolher qual sistema operacional. Se tiver 2 sistemas operacionais instalados, se for só um, ele puxa e inicializa direto. E aí informa por onde vai iniciar o sistema, carrega os arquivos da partição do sistema operacional instalado em memória. Assim que está em memória, o processador começa a executar e o sistema operacional toma conta do computador. E aí começa a iniciar o sistema operacional. Por isso essa tela preta aparece antes. Antes de aparecer a logo do Windows ou a logo do Linux, é que ele está iniciando o sistema. Né? Inicialmente não era possível pagar a memória ROM, né? O software não podia ser programado, mas a tecnologia mudou e agora ela pode ser reprogramada, ter algumas configurações a serem realizadas na BIOS, né, antes de iniciar o sistema. Então, por exemplo, você pode bloquear portas USBs, pode tentar fazer overclock na CPU, regular a velocidade de controladores da ventoinha da placa-mãe, ventoinha do cooler. Isso é gravado na memória CMOS, que a BIOS acessa para as configurações, tá? Mas o que está na BIOS, ela não é apagada. Se ela for apagada, se aquele chip for apagado, aí tem um grande problema. Aí você precisa ir lá e trocar o chip da placa-mãe mesmo, em si. Tá? Desde a origem, a BIOS é limitada a 1 MB e operava 16 bits. Essa limitação é devido... É uma limitação da época. Na época você tinha só possibilidade de 1 MB lá dentro. Não tinha a capacidade que temos hoje de hardware. Isso limitava total discos com mais de 2 TB. Porque a BIOS só inicializa com MBR. Tá vendo o problema? Todas as restrições que a MBR tinha de 4 partições primárias, partições apenas de 2 TB e sem segurança e outras questões, o BIOS levava junto. A BIOS levava junto. Porque ela usa o padrão MBR. Então ela não conseguia trabalhar com partições acima de 2 TB. De novo, para nossos usuários, isso não tem tanta influência, porque nosso disco tem 1 TB. Mas daqui a alguns anos, você pode precisar de um disco de 2 TB, 3 TB. Ou então vão mexer com servidores, que vão precisar de mais do que 2 TB seus discos ou suas partições. Então é uma limitação. E tinha uma solução, né? Recorrendo ao GPT, o problema de 2 TB era resolvido. Mas a BIOS não suporta GPT. Porque o padrão GPT exige mais desse software que inicializa. Tá? Isso significa que, usando um disco de 3 TB, tem duas possibilidades. Usar passamento MBR, permitindo o disco inicializar o sistema, mas serão apresentados no sistema apenas 2 TB. Você pode trabalhar com passamento de 2 TB. Ou usar passamento GPT. Está fora de questão porque a BIOS não suporta, porque é um novo. Então, o que iria acontecer aqui? Um novo padrão para trocar a BIOS, a sucessora, que é o UEFI. Então a BIOS se inicia, Basic Input Output System, ela testa o sistema, faz todos os sistemas, engrenagens, etc. Puxa a MBR, Master Boot Recode, dentro dela vai puxar o bootloader. Bootloader é aquele programinha lá, pode ser o Windows Bootloader, ou o Windows Boot Manager também, né, para a gente chamar dessa forma. Ou o Grub, que vai dar o loader dele, você escolhe qual sistema operacional você quer carregado e ele vai lá e carrega no kernel o núcleo do sistema em memória e passa o controle para o sistema operacional. Já o FI, ele não vai na MBR, ele vai na partição FI, vai no FI bootloader, pega o FI bootloader, ele vai ser carregado dentro dele. Esse bootloader inclui o bootloader do sistema operacional, que ele vai chamar ele. Depois vai carregar o kernel e o sistema operacional em si. Tá? Então a sequência é quase a mesma, só que muda onde ele vai buscar a informação do bootloader, onde ele vai buscar. O MBR, a BIOS tem as limitações, o MBR também tem suas limitações, tamanho por isso que estão sendo substituídas pelo FI
e GPT. Então, o FI, o que seria então, esse tal do FI? É como se fosse uma versão estendida da BIOS para substituir ela. Tá? Pode ser visto como um mini sistema operativo. Então, é mais inteligente que a BIOS, tem mais recursos que a BIOS, mais segurança que o BIOS também, né? Porque a BIOS também mostrou alguma fragilidade de segurança dos famosos rootkit, que em vez de o malware, né, vírus, essas coisas, atacar o sistema operacional, atacava a BIOS. Então, em vez de eu infectar o sistema operacional ter segurança, eu vou infectar antes a memória da BIOS, a memória CMOS. Eu vou infectar antes de descarregar o sistema operacional. Aí não tinha como a qualquer antivírus fazer qualquer coisa, porque não estava nem rodando, já foi infectado. Então tinha problemas de segurança também. Então, em vez de ser armazenado em firmware, como a BIOS, né, no chip diretamente, o FI é armazenado no diretório /FI, memória não volátil, dentro do HD. Então, assim o FI pode estar na memória NAND da placa-mãe, desculpa, HD não, uma memória flash, né, NAND da placa-mãe, que seria mais rápido, ou pode ser no disco rígido também, ou até mesmo uma partilha em rede. Mas ele fica num lugar que não é no firmware, porque não fica limitado ao tamanho que o chip possibilita você gravar lá dentro. A BIOS só permitia 16 bits, a prova em 16 bits. E o tamanho dela é de 1 MB, então você fica limitado a isso. Então você percebe também a diferença aqui, ó, da BIOS, essa é uma BIOS, então como é que ela é, só teclado funciona, do UEFI, a diferença. Então geralmente o UEFI também permite você usar o mouse, então algo mais avançado, mais recursos, que ele possibilita você gerenciar para o computador antes de ser inicializado. Então ele veio resolver o problema da BIOS. O FI é a segunda versão para a questão do consórcio, né, do EFI. Então, atualmente chama-se UFI, que foi aquele consórcio de união Microsoft, Dell, AMD e outros que, em cima do que a Intel fez da FI, assumiram esse padrão. Tá? Depois de 2010, muito provavelmente está em UFI já. E algumas características dele. Ele é mais rápido, suporta de maior de 2 TB, usando partição GPT. Então, o padrão do UFI é o GPT. Então, temos que tomar muito cuidado aqui na questão de compatibilidade. Se o seu computador só roda BIOS, ele não tem a possibilidade de rodar o UFI, e você pegar um HD, formatar ele em GPT, instalar o sistema operacional nele e botar lá dentro, ele não vai iniciar, porque a BIOS não consegue trabalhar com a GPT. Então, isso que tem que tomar um grande cuidado nosso. A BIOS trabalha com MBR. O FI trabalha por padrão GPT. Só que no momento de transição, ele tem uma opção lá, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ele permite você usar o padrão MBR usando o FI. Tá? Então fornece uma interface mais amigável, mais avançada, com teclado e mouse. Suporta o rato, que fala que é mouse, né? Inicialização segura, segure boot, que é proteção contra mouse e rootkits, que opera ambiente pré-boot, ou seja, ele só vai executar um trecho de código se esse for assinado. Que trecho de código pode ser esse? O bootloader, por exemplo. O bootloader ele tem um códigozinho que ele é executado para ele puxar o sistema operacional, se eu quero Windows ou Linux. O Windows está na partição 1 e o Linux está na partição 2, ou vice-versa. Então eu posso mudar esse código, é o que os rootkits fazem, e causar problemas no meu computador. E fornece também uma interface modular independente da arquitetura da CPU, né? Para aplicações com drives usando FI. Torna mais padronizado essa questão, tá? Então ele deixa mais modular, não deixa a critério só do fabricante da placa-mãe, como era no BIOS. Então deixa um pouco mais modular essa independência. Na prática a gente percebe essa questão, né? Então, com o FI nasceu um novo método de inicialização. Agora tem 2 modos. Se o seu computador tem um FI, normalmente ele tem 2 modos. O modo FI, que é o mais recente, requer uma partição separada FI, onde os bootloaders são armazenados, ou seja, o FI, o bootloader, o Windows bootloader, o GRUB, não são armazenados mais na MBR, na trilha 0. São armazenados na partição FI. Tá? Tem essas 2 diferenças.
E o modo BIOS, que é o modo antigo, que chama de Legacy, que é de compatibilidade para usar discos que usam BIOS, que estão em MBR. Tá, então, bem aqui, esse aqui é o FI, né? De configuração. Então tem o FI. E aqui eu posso, ó, como você quer o modo de boot? É modo BIOS ou FI? Legacy, quer dizer, legado, antigo. Legacy é modo BIOS. E o FI é um novo modo. Legacy vai buscar no boot do sistema no MBR. O FI vai buscar na partição FI, que está usando a formatação de disco GPT. Tem que estar bem claro, porque se você botar Legacy e seu HD está em GPT, sistema operacional instalado em forma na partição FI, da boot, não vai dar certo. Ele não vai conseguir ler. Tá? Mesma coisa, se você tiver no sistema UFI não, boot vai dar no sistema UFI e o seu bootloader está instalado no MBR, formatação MBR, ele não vai conseguir achar, porque ele vai em outro lugar buscar esse bootloader. Então tem que estar muito claro essa dupla. BIOS é MBR. BIOS é antiga, MBR é antiga. UFI, novo sistema de inicialização, é novo. GPT, padrão novo. Tem melhores recursos do que o seu sistema antigo. Tá? Então, o Legacy Mode opera como se fosse a BIOS. São perdidos quase todos os benefícios da BIOS, né? Como o Seguro Boot ou Fast Boot, que pré-carrega antes. Interface gráfica do utilizador vai se manter. A agência do FI será capaz de iniciar o disco na MBR, sem ser necessária a partição FI. E será capaz de inicializar instalações não UFI. Somente uma das placas mães suportam esse modo, porque está em transição, mas pode ser que daqui a pouco elas parem de suportar, tá? Porque os sistemas operacionais novos já têm esse suporte. Aí, para saber se está em UFI ou não, o seu sistema operacional, como é que eu sei que está instalado em sistema UFI ou não, meu sistema? Bom, no Windows, você pode abrir a partição, aquele gerenciador de disco, que eu mostrei para vocês na aula passada. Você tem a partição FI, está instalado em FI. Ah, mas onde é que eu escolho durante a instalação do meu Windows que eu quero que ele seja em FI, em UFI? Na verdade, no Windows você não escolhe. No Windows, assim que você põe ele, se você tiver habilitado na sua configuração do computador, lá no seu UFI, né? Hoje em dia o pessoal tem um padrão sempre chamado de BIOS também, tá? Por questão de costume mesmo. Ah, vai lá na BIOS e muda. Põe em Legacy, vai na BIOS e muda em UFI. Acabou que convencionou-se que isso aqui chama-se de BIOS, tá? Mas nesse sistema aqui de configuração prévio de boot, se você deixar o FI, o próprio Windows reconhece que está em FI e já instala a partição FI com o seu Windows Bootloader lá dentro, tá? A Linux, se for Linux, você tem que instalar ele no modo UFI, com a partição FI lá dentro para ele poder rodar, para ele conseguir rodar o sistema operacional. Mas como você escolhe aqui na BIOS, geralmente o sistema já reconhece qual formato que está. Se você escolher o FI ou BIOS e instala de acordo com esse formato, tanto Windows quanto Linux, tá? Se o seu sistema estiver em Legacy e for instalar o Windows, ele não vai criar a partição FI, ele vai instalar tudo na MBR, no sistema antigo. Se você botar Legacy e instalar Linux, ele nem vai dar a opção de você criar a partição FI, ele vai instalar na MBR. Se você deixar na UFI e instalar o Windows, ele vai criar a partição FI de forma automática para você. Se você deixar aqui habilitado o FI pro Linux, ele vai dar a opção para você poder criar a partição FI, essa partição especial. Tá? Então tem essas duas diferenças. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar aqui no meu sistema. Espera que ele abriu outra coisa. Ó, esse aqui é meu computador real. Vou dar um boot aqui. Sudo fdisk -0. Ó, meu sistema está em GPT. Tá vendo? Ó, GPT. E minhas partições /dir/sda está em FI System. Ou seja, o sistema foi instalado em modo
EFI, UFI. Estou usando o GPT e foi instalado em modo EFI. Tá certo? Porque é um sistema operacional novo, né? Instalei esse ano, então já fica mais fácil. Aqui está instalado o meu sistema operacional, é minha partição barra. Aqui minha partição barra home e aqui minha swap. Deixei 7,5 GB porque eu estou com 8 GB de RAM. Então geralmente se deixa a mesma quantidade de RAM, ou o pessoal gosta de colocar também o dobro de RAM também, depende de quanto RAM você tem. Okay? Então essas são as diferenças do sistema GPTI MBR. Como é que eu. Aqui essa figura mostra também, ó. A MBR está limitada aos setores, tá vendo? Setor 1, setor 2 está na trilha 0, tá vendo? Então está limitado aos setores da trilha. Para o GPT não, o GPT é uma partição. Então ele está limitado a isso. Por isso ele consegue carregar mais partições primárias, se tem mais informações, ser mais cuidadoso do que o MBR. Lembrando, BIOS usa MBR, o FI usa GPT. BIOS não reconhece GPT. O FI reconhece a MBR, abrindo mão de grande parte dos seus recursos em modo legacy, que é legado. Ok? Aqui nos slides também tem um vídeo aqui que também explica outra forma de diferença entre eles. É bom, quanto mais formas vocês precisarem, melhor. Tá certo? E como é que eu vou instalar isso no meu VirtualBox? Como é que eu faço a instalação desse UFI? A gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Obrigado, gente, e até mais.